O tema, da mensagem é a importância dos cuidados com a saúde mental. Mas antes de eu entrar definitivamente no tema, eu queria queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. Alguém aqui já ouviu aquela pergunta assim, aquele ditado popular que fala assim: de médico e doido, todo mundo tem um pouco? Levanta a mão aqui quem já ouviu esse ditado. Quase todos, Afinal de contas, todo mundo é um pouco doido? Irmãos, não. A resposta é não. Mas eu vou mostrar para vocês da onde vem essa ideia. O que acontece? Nós da saúde mental, nós temos um manual diagnóstico chamado DSM. E nesse DSM existem vários transtornos mentais nesse DSM. Então, muitas vezes nós nos identificamos com alguns sintomas que está escrito nesse DSM, nesse manual diagnóstico. E ao identificar com um sintoma e outro, nós achamos que temos um problema mental. No entanto, para ser considerado um transtorno mental, nós precisamos de 3 coisas que são básicas nesse manual. Um deles é a frequência, de sinais e sintomas. Primeiro eu vou falar sobre sinal. O que é sinal? Sinal é aquilo que nós vemos com os nossos olhos, através dos gestos das pessoas. Isso são sinais. Por exemplo, se nós sairmos ali na rua e se nós virmos, se nos depararmos com uma pessoa que está em situação de rua, nós logo teremos sinais de que aquela pessoa é um morador de rua, é um mendigo, porque nós estamos vendo com os nossos olhos. E a outra coisa é o conjunto de sintomas. Só que esse conjunto de sintomas é aquilo que nós sentimos. Só que esses sintomas, eles precisam de o quê? De frequência. O que é frequência? Na maior parte dos dias ou todos os dias por um período de tempo. Outra coisa que precisa, a intensidade. Esses sintomas, eles precisam ser intensos, eles precisam ser fortes, a tal ponto de causar um prejuízo significativamente clínico naquele paciente. É o que a gente chama aquele que tem que ser muito forte, a ponto de ter o que a gente chama de prejuízo, a pessoa não conseguir trabalhar, ao ponto de interferir na família, onde a gente fica preocupado e onde geralmente leva-se a um profissional de saúde mental, aquele paciente que a gente consegue preencher o critério diagnóstico. Por exemplo, então, uma tristeza esporádica não é considerado uma depressão. Também uma ansiedade também esporádica, de vez em quando, não é considerado uma ansiedade. Por exemplo, para fechar o critério diagnóstico para depressão maior, o que a gente precisa ter? Uma tristeza todos os dias, na maior parte do tempo, que causa um forte impacto emocional e tem um rompimento na vida profissional e social desse paciente, com a duração mínima de 2 semanas. Aí a gente consegue preencher o critério diagnóstico para depressão. Então, assim, nem todo mundo é de fato doido, precisa de preencher critérios diagnósticos. Agora vamos lá, meus amados, essa introdução era importante para agora nós irmos para o tema. Sabe algo que eu tenho visto nos profissionais de saúde, principalmente nos dias de hoje? Um rescaldo da pandemia. Nós vivemos um processo da pandemia onde impactou negativamente a vida de
milhões de profissionais de saúde ao redor do mundo. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, no período imediato de pós-pandemia, onde a gente teve índices de 90% dos profissionais de saúde serem acometidos por, no mínimo, algum desses transtornos mentais que eu irei falar agora: depressão, ansiedade ou o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Alguém aqui se lembra do colapso que aconteceu em Manaus? A falta de oxigênio foi em 2021. A saúde de Manaus, ela se colapsou. Não havia balões de oxigênio para que os doentes da Covid pudessem respirar artificialmente. E nós, profissionais da saúde, nós sofremos quando nós não temos equipamentos ou nós não temos insumos farmacêuticos para trabalhar, porque nós ficamos de mãos atadas. Sabe, esse ar que nós respiramos gratuitamente do nosso Deus, muitas pessoas não conseguiam respirar naturalmente e precisavam de respiradores que funcionam com oxigênio, aquele cilindro de oxigênio. Então, naquela terrível noite em Manaus, morreu-se muitas pessoas, naquela fatídica noite, onde muitos profissionais se desgastaram, porque tem um ambu, onde nós conseguimos um oxigênio, onde nós ficamos assim. Só que é muito difícil você ficar ambuzando um paciente, ter equipe para ficar ambuzando aquele paciente horas a fio. Então, infelizmente, nós perdemos pacientes. E há casos. Aí onde vem um transtorno do estresse pós-traumático, os profissionais de saúde que viram isso de perto, que viram vidas serem perdidas, vidas serem ceifadas por falta de oxigênio. Eu me lembro que na minha cidade, eu sou de Campo Belo, nós fizemos uma reunião, nós estávamos em uma reunião com o nosso prefeito, que ele é médico, e o secretário de saúde, que também é médico. Eu me lembro que nós estávamos nos deparando com uma situação extremamente calamitosa no Brasil e no mundo. Começou a faltar insumos farmacêuticos para a intubação orotraqueal, que são medicamentos que são usados para a gente intubar pacientes, que são assim medicamentos que são fundamentais para que esse paciente possa receber, sabe, a assistência médica, assistência da enfermagem, farmacêutica, multidisciplinar da maneira correta. Então, outro agravante também para os profissionais da área de saúde, o que? O excesso de trabalho. Igual o pastor falou um pouco sobre o estresse. Amados, como é estressante, é desgastante períodos de tantas intercorrências em um hospital. Nós estamos vivendo agora uma epidemia de quê? Da dengue. E olha como tem também, se vocês forem olhar na Santa Casa, na UPA, são centenas de pessoas que são atendidas por dia em uma cidade do tamanho de Formiga. E tudo isso gera um desgaste emocional na vida do profissional de saúde. E sabe uma coisa que eu queria que a gente lesse? Está lá em Salmos 139, versículo 23 em diante. Fala lá: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, todas as vezes que nós, profissionais de saúde ou seres humanos, em tempos de crise, em tempos de muita dificuldade, nós precisamos fazer uma escolha, nós precisamos fazer uma decisão. E se nós não tomarmos o cuidado
se nós não tivermos uma decisão rápida, uma decisão que seja assertiva naquele momento, nós iremos fazer aquela escolha daquele caminho que talvez aos nossos olhos é o caminho mais correto da nossa vida. Por exemplo, eu vou ser mais claro ainda: quantos profissionais de saúde nesse momento ao derredor do mundo estão se suicidando, estão se matando? Por quê? Porque fizeram escolhas em tempos de crise, escolhas de se esconderem de trás das suas roupas brancas, travestidos dos seus jalecos, e de se isolarem e acharem que não podem, falar o que está no coração. Às vezes nós temos essa dificuldade de falar a verdade, de falar que eu, profissional de saúde, eu também tenho problema, que eu, profissional de saúde, eu também tenho depressão, que eu, profissional de saúde, eu também tenho insônia, que eu, profissional de saúde, eu tenho ansiedade, que eu, profissional de saúde, eu tenho problemas como todos os outros. Mas nós nos escondemos, nós não queremos abrir o nosso coração. Aí eu gosto de fazer sempre uma comparação do profissional de saúde e um homem do sexo masculino. Vocês sabiam que as mulheres, elas adoecem mentalmente na depressão 3 vezes mais do que um homem? No entanto, os homens se matam 3 vezes mais do que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não pede ajuda, um homem não chora, um homem tem que ser durão, um homem precisa ser aquela pessoa que tem que aguentar tudo calado, que não pode, porque se falar que está com vontade de chorar, é a morte. Você está com vontade de falar que não está aguentando a pressão no trabalho, que não está aguentando a pressão em casa, que não está precisando de ajuda. A pessoa prefere se matar do que falar que está com problema. E é muito sério. Então nós precisamos pedir ao nosso Deus para sondar os nossos corações, para sondar os nossos pensamentos. Nós precisamos aprender a descansar os nossos pensamentos no Senhor, senão nós iremos escolher o caminho mau, o caminho da desistência, o caminho da dor. E se nós não tivermos o cuidado, sabe outra coisa também que está muito comum nos dias de hoje, onde se aumentou exponencialmente a dependência química em álcool, drogas ilícitas e também drogas lícitas, benzodiazepínicos. Quantos colegas da enfermagem, quantos colegas da medicina, quantos colegas médicos estão se drogando para se fugir da sua dor emocional, porque não estão suportando tamanha dor, porque está difícil, não querem sofrer de tamanha desilusão na vida. Outra coisa que eu queria falar, que é um grande fator de risco, mas antes eu queria que nós abríssemos lá em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 3. Nós sabemos que o principal fator de risco para o suicídio é o adoecimento mental. Então vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Eu gosto de comparar essa vida de Naamã. Era um herói de guerra, o general da Síria,
Quantas condecorações aquele general ele carregava no seu peito, quantos títulos, quantas vitórias. Mas quando ele chegava em casa, quando ele se desnudava, quando ele se despia, quando ele ia tirando as suas roupas, ele se deparava com a lepra. E nós profissionais, ou mesmo que não somos profissionais de saúde, quantos de nós aqui, talvez essa noite, chegamos na nossa casa, depois de um dia inteiro de trabalho, ou até mesmo depois de um dia inteiro de descanso, na hora que nós vamos tirar as nossas vestes, nós nos deparamos com nós mesmos no nosso travesseiro, nós nos deparamos com o nosso pensamento, que nós nos deparamos com o mau pensamento. Amados, pensar demais é adoecedor. Eu costumo comparar o pensar demais a uma cadeira de balanço. Eu me lembro na época da minha infância, na casa do meu avô, uma varanda gostosa. A gente, criança, a gente disputava a cadeira de balanço de vovô. E a gente balançava naquela cadeira ali por... Não era muito tempo, não que tinha fila, né? Para balançar na cadeira de vovô. Mas a gente não saía do lugar. E é assim o pensamento, a ruminação, o pensar demais naquilo que não presta, naquilo que está ruim, na dificuldade, nas circunstâncias negativas da vida, nas nossas perdas, nas nossas dores. Aquilo cansa, chega no final do dia, a gente não saiu do lugar, igual aquela cadeira de balanço, mas as nossas energias, elas foram sugadas, a nossa alegria se foi, sabe, o nosso sorriso se foi, quando nós chegamos em casa, talvez nós sorrimos o dia inteiro na rua, no nosso trabalho, damos o nosso melhor, mas talvez em casa, chega em casa a gente não quer conversar, chega em casa a gente não quer se abrir, a gente está patada até na sombra, a gente não gosta nem de olhar no espelho. Amados, nós vivemos em um mundo, vivemos em um tempo onde nós precisamos aprender a fazer a escolha correta da nossa vida. Às vezes, nem sempre a escolha correta é a escolha mais fácil. Muitas vezes nós precisamos tomar cuidado com os atalhos que nós encontramos no meio da dor, no meio da dificuldade, porque existem atalhos, que existem caminhos que aos nossos olhos parecem que são bons caminhos, mas que ao final é caminho de morte. Então nós precisamos aprender que em todo o tempo nós precisamos estar antenados com uma coisa que nós precisamos aprender a praticar todos os dias. Sabe o que nós precisamos aprender a praticar todos os dias da nossa vida? Oração. Quer ver outra coisa que nós precisamos praticar todos os dias? Leitura da Bíblia, leitura da palavra de Deus. Quantas vezes nós procuramos vários conselhos com várias pessoas. Nós vamos, sabe, lembrando de épocas que nós tínhamos amigos, e nós amamos aqueles amigos, porque nós estamos tão apavorados, nós estamos sob uma forte pressão emocional, que nós não sabemos para onde nós vamos. Quando o dia é mau, nós ficamos atordoados, nós não conseguimos discernir muito bem as coisas, porque nós estamos tomados de fortes emoções. Eu estava me lembrando, esses dias na minha vida, momentos muito difíceis que eu enfrentei na minha caminhada cristã. Mas eu me lembro de uma vez, o ano mais especificamente, foi o ano de 1999. Eu falo que o ano de 1999 na minha vida
foi o ano do divisor de águas na minha história. Eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu escolheria o caminho de Deus, ou eu continuaria no local, no engano, no pecado, naquela vida cheia de pecado, cheia da presença pecaminosa na minha vida. Mas eu me lembro que um dia eu fui visitado. Um dia eu estava numa igreja batista Ágape, era uma igreja muito pequenininha, uma igreja muito simples, mas uma igreja rica da presença do nosso Espírito Santo, rica da presença de Deus. E eu fui tão impactado naquela noite, e eu tomei uma decisão na minha vida aquele dia. Eu falei: Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu decido, Senhor, resgata a minha vida. E naquele dia eu confessei a Cristo como meu Salvador. E eu cria no meu coração que o Senhor, Deus, havia ressuscitado Jesus dentre os mortos. E eu comecei a orar. E eu aprendi. E sabe o que eu aprendi no momento mais difícil na minha vida? Eu aprendi que no momento da dor, no momento da angústia, Ele é socorro bem presente. Ele ouve as nossas orações, Ele nos ajuda, Ele mostra o que nós devemos fazer para nós acharmos o caminho. Eu me lembro quantas vezes eu chorei na presença de Deus, quantas vezes eu busquei na madrugada, quantas vezes eu buscava o Senhor, intimidade com o Senhor nos montes. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi que cada uma das minhas orações, elas foram respondidas. E também o melhor ainda, eu também recebi nãos de Deus. Deus também fala não. E eu me lembro que todas as vezes que eu recebia um não de Deus, eu falava: Senhor, eu não compreendo, eu não queria que tivesse sido assim, mas eu vou aceitar. Eu me lembro uma vez, não me lembro mais um ano, que eu estava estudando, que saiu um concurso público na época. Gente, era o concurso. Aí eu mirei naquele concurso, e nessa época eu não orei muito a Deus não, porque eu olhei com os... Sabe quando a gente olha assim, querendo algo que vai, achando que o que iria mudar a minha história, a minha vida, era um emprego. E lá fui eu. Gente, eu nunca estudei tanto para uma prova. Eu sabia tudo naquela prova. E eu assim, na minha arrogância, né? O que é isso, esse concurso? Eu vou tirar o primeiro lugar de Minas Gerais. Eu sabia todo o conteúdo daquela matéria. Eu sabia tudo. Mas aí veio a bendita prova. Eu não sei o que aconteceu. Só sei que eu fui péssimo na prova. Não sei se eu marquei as respostas erradas. Só sei que é um não de Deus. Deus não queria que eu fosse um concursado público naquela época. Deus queria que eu me tornasse um médico, porque Deus havia me chamado para a medicina. Aí, algum pouco tempo depois, eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor e comecei a fazer a faculdade de medicina. Aí começou o processo, onde eu vi na minha vida, na minha caminhada, e vejo até os dias de hoje a presença maravilhosa de Deus na minha história. Não sei qual que é a dificuldade, meu irmão, que você está enfrentando no dia de hoje. Não sei qual o tamanho da sua adversidade, mas eu quero que você saiba, quero que você saia daqui esta noite com algo do Senhor para a sua vida, que você comece a buscar no Senhor, que você comece a dedicar tempo de oração, que você comece a dedicar tempo de leitura, de estudos bíblicos na sua vida, para ver qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Porque às vezes a gente está com a motivação errada. Eu me lembro, eu gosto muito de falar sobre motivação e atitudes do coração. Eu lembro que a minha motivação em passar naquele concurso estava totalmente errada. Aí a minha atitude também, porque eu comecei a estudar para algo sem escutar
a voz de Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, Ele fala conosco ao nosso coração, né? Eu sempre falo, a leitura da palavra de Deus é o Logos, é a palavra de Deus. Mas existem coisas que é o rema de Deus para a sua vida, para a minha vida, que está no nosso tempo, na nossa dedicação à palavra de Deus. E se a gente, igual para a medicina, eu escutei o rema de Deus para a minha vida, me formei para médico, porque se nós não tivermos o rema de Deus, não vai não, meu irmão, não é tempo de ir não, espera o rema de Deus. Deus tem para fazer na sua vida. E uma das características de uma alma ferida é que ela não se mostra. As características de uma alma ferida é que ela fala, tá tudo bem, vai tudo bem. Por quê? Porque ela não quer falar aquilo que realmente está acontecendo. Vamos lá agora. Outra característica de uma alma ferida é que ela não confia em pessoas. Por um motivo ou outra, nós guardamos no coração justamente aquilo que fizeram conosco, aquilo que fizeram com a gente em algum momento na vida. Existe, né, lá a palavra em Provérbios 4:23, que fala, sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Mas coração, aqui nesse texto de Provérbio, não é aqui, é na mente, é onde está localizado, lá no fundo, lá no centro da vida, sabe, a intenção do nosso coração, onde é que está localizado coisas que que nós sabemos de Deus, e tem coisas no nosso interior que nem nós sabemos que existe, só o Senhor sabe. E sabe algo que Deus me falava aqui essa noite? Que existem no nosso meio, que existem muitas enfermidades no nosso meio, decorrentes de pessoas que estão guardando no coração mágoa, que estão guardando no coração falta de perdão, que estão guardando no coração frustração, e tomaram uma decisão: eu não vou confiar mais em pessoas, eu não vou falar mais da minha vida para ninguém, eu desisto, eu aborto pessoas no meu coração. Quantos de nós estamos sem rumo na vida, sem projetos, ou projetos simplesmente adormecidos? Por quê? Porque foram impactados, foram traumatizados no meio do caminho. E nós sabemos que o trauma, o que o trauma ele faz? O trauma ele vem para paralisar. O trauma, muitas vezes ele é uma dor no passado, ele não dói mais, mas quando eu me lembro daquela dor, me paralisa, me impede de prosseguir, me impede de confiar no próximo, e eu começo a ter o quê? Sintomas. O que são sintomas? O que é sintoma? Qual que é a definição de sintoma? Sintoma é um mecanismo de alerta, alertando que algo no meu interior não vai bem, que está faltando algo. Então eu preciso, sabe, essa angústia que você sente, essa falta de paz, essa taquicardia, essas crises recorrentes de pânico, essas crises recorrentes de choro, essa insônia. Nós precisamos pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, para ver se há em nós algum caminho mau, se há em nós algum pensamento mau. Essa noite, oh Senhor, glórias ao teu nome. Agora, eu queria deixar para nós essa noite ferramentas de cura do Senhor, ferramentas que são poderosas para a nossa vida, ferramentas que nos levarão, sabe, a lugares altos, que nos levarão a nós experimentarmos qual seja a boa, a vontade, perfeita vontade de Deus para cada um de nós. A primeira delas
é necessário tomar a decisão de ser curado, de tirar a máscara. Às vezes nós precisamos, quantos de nós aqui talvez ocupemos cargos, sabe? Quantos de nós aqui lideramos pessoas? Quantos de nós trabalhamos em locais tops, em locais muito bons, mas nós estamos carregando a máscara do nosso emprego, a nossa farda. Então nós precisamos desnudar a nossa farda, nós precisamos falar a verdade, nós precisamos buscar ajuda. Eu queria que nós abríssemos agora, lá em 2 Timóteo 4:9. Empenhem-se por vir até aqui o mais depressa possível. Gente, aqui é o apóstolo Paulo. Vou contextualizar vocês nesse texto que a gente acabou de ler. Nesse momento, o apóstolo Paulo, ele estava na antessala da morte. Ele havia sido condenado à morte pelo tribunal de Roma. Ele tinha sido acusado de ser um malfeitor que havia colocado fogo em Roma, e por isso ele foi condenado à morte. E ele falou algo que me chama a atenção, uma dica poderosa. Ele me mostra, Paulo mostra uma dica valiosa, que gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. O que ele escreveu para o amigo e irmão, o jovem Timóteo, que havia sido discípulo de Paulo? Sabe, no momento da dor, nós precisamos de gente, nós precisamos de amigos, nós precisamos de discipuladores, nós precisamos de um acolhimento. Amados, quantos de nós, a única coisa que muitos aqui precisavam era simplesmente de falar, de abrir o coração, sabe, de confessar o segredo do seu coração, de confessar aquilo que está te paralisando. Quantos segredos horríveis nós carregamos da nossa infância, quantas dores nós carregamos e não queremos falar por vergonhas e pelo sofrimento que é gerado em nossa vida. Eu me lembro, eu carregava um segredo muito horrível no meu coração. Eu carregava um segredo até o ano de 2016, que eu não tive coragem, eu não tinha coragem de falar com ninguém do meu segredo. Mas eu via que aquilo me paralisava, que aquilo me causava uma dor, um trauma, um sofrimento mental tão grande. Aí eu me lembro que aquela conselheira, aí eu vi uma conselheira e eu falei, é hoje que eu vou abrir o meu coração para essa grande conselheira. E naquele dia, eu falei aquilo que me incomodava. O que eu confessei aquele dia? Aquele dia eu confessei o adultério do meu pai. Meu pai, quando nós éramos crianças, o meu pai nos levava para casa da outra mulher que ele tinha, e nós não podíamos confessar aquilo para minha mãe. Então ele nos ensinou que para nós sermos homens, que para ser homem precisa de ter mais de uma mulher. Uma mentalidade diabólica, uma mentalidade mentirosa, que destruiu a minha casa, que roubou, igual eu estava vendo aqui sobre dos adolescentes, esse curso de identidade, irmãos, é poderoso demais. Por muitos e muitos anos, o diabo me amordaçou, o diabo me calou, e parece que os meus ossos, eles envelheciam, eles doíam, havia um clamor na minha alma, havia uma dor na minha alma, e eu confessei aquele dia, e aquilo saiu, tirei um peso das minhas costas de culpa, de condenação, de acusação do diabo. Porque o diabo, o que ele faz? Não confessa não. Para quê? Não, isso já foi há tanto tempo. Não, que isso? Para quê? Mas eu me lembro que após aquela
aquilo saiu um peso, como eu me senti perdoado, eu me senti amado. Aquilo que me parava, aquilo que me paralisava, aquilo que me condenava, já não condenava mais. E eu via que aquilo que eu achava que seria a minha vergonha, foi a minha grande libertação, foi a grande cura na minha vida. Foi algo assim que eu não tenho palavras para descrever o que aconteceu na minha vida. Percebe, amados? Uma simples decisão, uma simples escolha, mudou toda a minha vida, mudou toda a minha história. Então nós precisamos tomar o cuidado, que da mesma maneira, existem pessoas também que estão sendo enganadas nesse momento. Sua vida já deu tudo errado. Você acha que tem jeito? Olha o tamanho da sua dívida. Olha a sua família, nem liga para você. Quantos profissionais de saúde aqui, meus amados, que talvez tem tempos que não passa o seu aniversário com a sua família, ou que talvez o Natal, talvez o Ano Novo, datas comemorativas muito importantes dos filhos na escola, perderam isso. Por quê? Porque nós, profissionais de saúde, nós decidimos doar as nossas vidas ao próximo. Nós temos juramentos profissionais, mas nós também precisamos cuidar da nossa saúde mental. Nós também precisamos cuidar da nossa casa. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Sabe, uma coisa que tem me preocupado de nós profissionais de saúde, principalmente, nós queremos dar para os nossos filhos tudo aquilo que a gente não teve. Só que aquilo que a gente teve, a gente não está dando, que é limites, que é amor, que é diálogo, que é conversa, que são brincadeiras. A gente não está passando isso. Por quê? Porque nós estamos ensinando os nossos filhos que eles não podem sofrer. Nós estamos ensinando os nossos filhos que eles podem ter tudo que eles quiserem. E que os nossos filhos, eles não podem se frustrar. O meu filho, a minha filha se frustrar, onde já se viu? Vou trabalhar um pouco mais, só um pouco mais. E a gente vai se perdendo na nossa caminhada, porque já diz o sábio Salomão, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Amados, deixa eu te falar uma coisa, não é errado nós trabalharmos, não é errado, não é pecado nós termos, condições financeiras de termos o melhor dessa terra, mas é pecado quando nós colocamos, quando nós idolatramos, quando nós temos amor ao dinheiro, quando nós temos amor à profissão, quando nós idolatramos as coisas dessa terra acima de Deus, acima dos nossos filhos, acima daquilo que realmente importa, aquilo que realmente tem valor para cada um de nós aqui. Aleluia, Senhor. Eu queria que nós abríssemos agora 2 Timóteo 4,13. 2 Timóteo 4,13. Aleluia, Senhor. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Mas aqui o apóstolo Paulo nos ensinando mais uma vez, que não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho do seu sofrimento, não esquece a palavra de Deus, não esquece o seu tempo a sós com Deus, não esquece de honrar os seus líderes, não esquece de honrar o seu discipulador, não esquece de honrar o seu chefe, não esquece. Vamos dedicar a leitura da palavra. Chegou a hora, e a hora é agora. Deus, Ele tem tantas coisas para fazer no nosso meio. O pastor Alvim, ali na nossa
no nosso café, ele falava uma coisa tão maravilhosa. Sabe o que ele me dizia? Que me encheu de alegria e me encheu de expectativas. O que ele falava? Ele falava que Deus ele vai fazer coisas grandes no nosso meio. E eu vou levar isso para Campo Belo, vou levar para Ló. Lá o pastor Alvim falou que Deus vai fazer coisas grandes. E vai fazer coisas grandes também em Campo Belo. Vai fazer coisas grandes no seu trabalho. Vai fazer coisas grandes na sua casa. Vai fazer coisas grandes na sua família. Vai fazer coisas grandes na sua história. Glórias ao Senhor, Pai. Deus de maravilhas. Deus bom. Aleluia, Senhor. Amados, eu queria falar para você também aqui essa noite algo que impactou a minha vida. Às vezes, quando a gente acha que tudo deu errado, quando a gente acha que está tudo perdido na nossa vida, mas aí eu me lembrei daquela pesca maravilhosa do Senhor. Vamos abrir lá, Lucas, capítulo 5, do 4 a 6. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Eu vejo nesse texto da palavra que nós acabamos de ler, Deus ele se importa com a sua necessidade. Deus se importa com a sua situação financeira. Deus ele não desistiu de você. E eu creio que Deus ele vai fazer também na sua vida. Ele vai te dar a capacidade. Ele vai entrar com a provisão na sua vida emocional. O Senhor ele vai entrar com a alegria do Senhor na sua vida emocional. Eu creio também que o Senhor vai entrar com a provisão material. Porque quantas vezes nós ficamos tão desesperados com as contas, nós ficamos abatidos, porque nós, igual Pedro, estava frustrado, havia pescado a noite toda, um pescador profissional, e não havia pegado um peixe sequer. Quantas vezes nós também, motivados pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio conhecimento, pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria sabedoria, nós não pegamos nada. Aí nós chegamos na nossa casa abatidos, nós chegamos na nossa casa tristes, decepcionados. E eu queria te falar que o Senhor ele tem uma pesca maravilhosa na sua vida. O Senhor ele vai multiplicar na sua vida. Sabe, talvez não seja na área financeira que você esteja precisando, mas talvez seja na área de amigos, na área de relacionamentos, na área de amizades, na área, Deus vai te dar um conhecimento na sua profissão que está te faltando para você deslanchar. Talvez você já tentou de tudo com as suas próprias forças e não pegou nada, mas talvez o desatar, ele é de Deus, ele é do Senhor Jesus. Mas para isso, querido, ouça a voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Você sabia que para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa se calar? A gente precisa se calar. Porque às vezes a gente começa a orar, sabe, sem pé, sem cabeça. Em pé, sem cabeça, e fica correndo de um lado para outro. A gente até se cansa, mas parece que a nossa oração ela não saiu do teto. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos naquilo que nós estamos orando. Nós não acreditamos que para nós colhermos a nossa oração, nós precisamos crer no Senhor, crer que Ele já conquistou
conquistou para nós todas as promessas. Então nós precisamos aprender a declarar fé sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Sabe, existem pessoas aqui que estão quase lá, estão a poucos metros, sabe, de serem extremamente abençoados, mas existem pessoas que não chegarão lá. Sabe por quê? Porque deixaram de acreditar, deixaram de agradecer, deixaram de ter gratidão a Deus. Nós precisamos, amados, aprendermos a viver do presente. Sabe uma coisa que eu tenho visto na minha prática clínica? Todos os dias eu me deparo com pessoas que elas vivem entre um passado de dor, um passado de depressão, um passado de ruína, um passado de fracasso, um passado de derrota, e começam a declarar um futuro que ainda nem chegou. O amanhã ele não existe, e já começam a contar o amanhã a partir daquilo que deu errado. E sabe qual vai ser a colheita? A colheita no dia de hoje? Depressão. Sabe qual vai ser a colheita no dia de hoje? Angústia. Sabe qual vai ser a colheita no dia de hoje? Insônia. Sabe qual vai ser a colheita no dia de hoje? Ira. Sabe qual vai ser a colheita no dia de hoje? Errar o alvo, sair do propósito de Deus para cada um de nós, para aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Eu quero te falar algo. Eu quero te falar que aquilo que você escolher hoje, aquilo que você decidir hoje, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, mude o seu comportamento, sabe, começa a ter um posicionamento e a se declarar como quem já venceu, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores, sabe, vamos nos enxergar, vamos ter gratidão com as pequenas coisas. Eu sempre falo que a alegria é verdadeira, que o contentamento, que a satisfação, ela começa quando nós começamos a ter a contemplação pelas pequenas coisas, por aquilo que nós já temos. Mas infelizmente, nós somos frutos do pecado original. Nós valorizamos tanto aquilo que nós não temos, nós nos comparamos tanto com as pessoas, e nós perdemos tanto tempo, nós perdemos, sabe, a alegria de viver, nós perdemos aquele que talvez seja a coisa mais importante que nós temos na nossa vida: quem nós somos. Quem nós somos, porque quando nós olhamos para nós e nos definimos por aquilo que está dando errado, por aquilo que deu tudo errado na vida, nós deixamos de sermos chamados filhos de Deus. E algo que o Senhor escreveu, lá em João 1,12. Vamos abrir lá em João 1,12, por favor. Amém? Irmão, você projeta para mim aqui, por favor, João 1,12. Vou ler então. Aleluia, Senhor. Amém. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. E a outra versão fala, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A todos quando receberam quem, meus amados? Jesus. Sabe, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Queria que você fechasse os seus olhos aqui essa noite
e que você pensasse nesse momento. Sabe, talvez você chegou aqui hoje com a mágoa. Talvez você chegou com uma preocupação tão grande. Talvez você, sabe, se encontrava-se igual Pedro, desesperado, precisando de um milagre. Talvez está te faltando fé. Talvez está te faltando alegria na sua casa. Mas eu quero te falar essa noite aquilo que aconteceu comigo no ano de 99. Sabe, quando eu tomei a decisão, a melhor decisão na minha vida, na minha história, de confessar a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu confessei com a minha boca e eu criei no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos para me salvar. Eu queria que você aqui essa noite, que gostaria de, assim como eu, sabe, fazer uma decisão por Cristo na sua vida. Talvez você já tentou em todas as coisas, mas aí não teve respostas. Eu queria que você começasse agora a levantar as suas mãos, levantar a sua mão assim, dá um sinal para mim, você que ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Alguém mais? Irmão, o Senhor está te chamando hoje, você da galeria, o Senhor está te chamando hoje para uma vida de intimidade com Ele. Eu queria que você começasse agora, Senhor, repetisse comigo essa oração: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, trazer a tua palavra aqui essa noite. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Agora, Deus, eu quero declarar, Pai, eu quero declarar cura do Senhor. Deus, eu quero, Deus, que o teu Espírito Santo visite pessoas, visite lares aqui essa noite. Deus, que o Senhor venha trazer, Pai, algo maravilhoso do Senhor. Deus, o Senhor venha fazer, Pai, aquilo, Deus, que o teu povo, Pai, que essas pessoas ainda não conseguiram, Deus. Que o Senhor, Pai, venha, Deus, impactar, que o Senhor venha transformar vidas, Senhor. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Queria convidar a Ellen para orar ali, ó.